Salve pessoal, Thiago Caial, TGP, para mais um vídeo do canal TGP em Foco. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E olha, já faz um bom tempo que a gente não aparece no nosso canal, hein? O último vídeo acho que foi no mês de maio, se não me falha a memória. Já faz um tempinho que a gente não dá nenhum esclarecimento. Muita coisa está acontecendo, muita coisa ainda está para acontecer. Mas acima de tudo, eu quero dizer que o projeto de reset ainda está de pé. E que muita coisa está rolando aí. E graças a Deus por isso, né? A última vez que eu apareci aí no canal, eu falei que eu estava no Instituto Federal, não falei muita coisa sobre isso. Também falei que eu tinha conseguido aí o acolhimento lá no CAPS para poder retomar os tratamentos aí concernente aos problemas de depressão crônica, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Fora que eu também sou neurodivergente, né? Estou no espectro autista e também sofri um acidente de carro na minha infância, então eu tenho traumatismo craniano e falta aí um pedaço do meu cérebro. E quando a gente começou aí oficialmente, né? Porque o projeto Reset não começou nesse momento, não foi nesse dia que eu simplesmente decidi e pá! Não, foi o dia que eu decidi compartilhar com vocês. No dia 10 de outubro foi quando a gente começou, do ano passado, né? 2024, foi quando a gente começou aí, ó, o helicóptero passando. Foi quando a gente começou aí a compartilhar os passos do projeto Reset, né? Aí falamos aí, inspirados no livro de Gênesis, começamos a falar como que Deus começou a criar o mundo e baseando aí na origem da criação do mundo, a gente começou aí a reestruturar a nossa vida, se inspirando nisso para poder alinhar a nossa vida outra vez. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que acabam saindo tortas, né? Tipo, não tem como eu esperar que a minha casa saia toda alinhada se eu tô já começando com um muro torto. E tem coisas que não é que a gente deixou o muro torto porque a gente foi negligente, não, às vezes as situações da vida bateu na gente, deixou a gente meio torto, mas a gente não pode parar de correr atrás dos nossos objetivos, mesmo com as pancadas que a gente leva. Então, às vezes a gente chega num certo ponto na nossa vida que sim, a gente foi negligente em certos pontos, então a nossa vida deu uma entortada. Mas tem coisas na nossa vida que acaba se entortando por causa das situações da vida, que nem, por exemplo, eu não pedi para nascer com a genética do espectro autista, nem mesmo decidi, vou sofrer um acidente de carro ali e vou perder um pedaço do meu cérebro. Não, tem coisas que simplesmente acontecem, estamos sujeitos a todas essas coisas. Mas o que muda na nossa vida é que a gente não pode baixar a cabeça por causa disso, não podemos desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos por causa das situações que nos acontecem, né? Estamos sujeitos a essas coisas. E quando eu comecei o projeto Reset na ocasião, eu estava fazendo bico na loja de um rapaz, hoje eu voltei à venda dos meus doces. Na verdade, hoje eu já tô sábado, né? Tô fazendo a correria aí dos doces de novo. E nisso eu usei, né, a inspiração falando do livro de Gênesis, falei sobre o haja luz, sobre a separação das águas, né? Sobre as águas de cima e as águas de baixo, os problemas que eu posso resolver, os problemas que só Deus pode resolver por mim. Separei, delimitei o devido lugar dos meus problemas, não posso deixar os problemas, no caso, tomar mais espaço do que eles deveriam da minha vida, para mim poder encontrar a porção de terra para poder plantar os meus projetos, o meu futuro. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é um pouco de resultados. É claro que a gente está longe, a gente não chegou ainda no 10 de outubro, né? Que onde vai ser aí oficialmente aí o vídeo de um ano aí do projeto Reset. E eu não vou dizer para vocês, eu sei que até lá Deus pode fazer muitas coisas, minha vida pode se resolver todinha até esse momento. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que mesmo que nem tudo se resolva da forma que eu gostaria, né? Porque às vezes a gente investe 100 e acaba colhendo aí uns 50, 60, 70, 80. Nem sempre a gente consegue colher 100 dos 100 que a gente investiu, assim por dizer, ou do que a gente espera, né? Mas eu quero dizer que muita coisa já aconteceu e muita coisa está acontecendo. Então, em maio, quando eu falei que eu estava no Instituto Federal e que eu tinha conseguido lá o acolhimento no CAPS, eu consegui passar na moça da terapia ocupacional, que é super bacana, né?
Também passei no psiquiatra que me reavaliou de novo, alinhou os meus remédios que estavam meio desalinhado, precisava de um ajuste para poder controlar aí as questões da ansiedade e pânico, né? E de lá para cá eu tenho estudado, né? A gente entrou no Instituto Federal, na ocasião, eu entrei no mês de maio, desculpa, no mês de abril, e perguntei se tinha algum curso que eu poderia fazer, e lá tinha o curso técnico em administração, onde eu tinha que fazer uma prova, né, concorrer à bolsa, e aí seria 1 ano e meio. Ou eu tinha uma outra alternativa, eu poderia fazer o ProEja, né, que é o integrado do ensino médio junto com o curso técnico, aí seria o dobro de tempo, e eu não precisaria fazer prova nenhuma. E como eu fui um pouco negligente, eu vou ser sincero, teve uma época aí que eu fui meio negligente concernente aos estudos, eu dormia na sala de aula, então assim, me contentava com a nota mediana e acabei ficando com um currículo mediano. Então eu tendo uma oportunidade de eu refazer o meu currículo do ensino médio, acaba sendo uma coisa bem melhor para mim, né? Até porque, como a gente está falando do projeto Reset, a gente está falando de uma redefinição. Então, por que não redefinir a vida, a vida estudantil também? Se a gente tem essa oportunidade de refazer, de encarar, eu conversei com muitas pessoas que falam assim, ah, cara, eu não teria coragem de fazer ensino médio de novo, não. Eu falei assim, ah, eu tenho. Eu tenho. Porque se você está disposto a redefinir a vida, então você está disposto a encarar o que precisar encarar. O importante é o resultado final, né? Não é que os fins justificam os meios, né? Porque é nessas ideias que os fins justificam os meios que às vezes deixa a gente com a vida meio desalinhada e depois aí a gente fica padecendo. Então o que a gente fez? Voltou de novo desde o começo. Estou refazendo o ensino médio, fazendo um currículo melhorzinho, para que através desse currículo melhorzinho eu tenha uma vida melhorzinha. E é assim que funciona. Muita coisa está para acontecer ainda na nossa vida. Estou muito longe de poder estar com a vida alinhada da forma que eu gostaria, né? E talvez pode acontecer de chegar aí o 10 de outubro, né? E eu ainda não estar no ponto que eu gostaria de estar. Ou na expectativa que talvez alguém, algum espectador do canal aí, tenha aí esperado. Mas eu quero dizer para você que eu tô corrigindo, digamos assim, quase 40 anos de vida, tipo em um ano. Não tem como você corrigir, às vezes, 40 anos de vida. Eu vou fazer 40 anos daqui a poucos dias, né? Dia 28 de agosto é meu aniversário. Então, não tem como a gente corrigir 40 anos de vida em um ano, entende? Mas o esforço que a gente faz e o que a gente consegue corrigir já é um grande avanço. Então, ó, já me inscrevi no Enem esse ano e eu pretendo aí, tem uns projetos ainda que eu não vou falar por enquanto, mas vamos aí nos dedicar aí nos estudos um pouco mais e Deus vai nos ajudando. O que a gente não pode nunca é baixar a nossa cabeça. Tem um versículo em Provérbios que fala assim, ó, que quando o nosso machado não está afiado, é necessário a gente empenhar um pouco mais de força. E, claro, se o nosso machado está afiado, a gente corta a lenha, que é uma maravilha, derruba a árvore brincando. Mas quando o nosso machado não está afiado, e a gente não tem condição de afiar, a vida não nos proporciona capacidade de afiar o machado que a gente tem que se virar com o que a gente tem. A gente tem que se esforçar com o que está na nossa mão. Então a gente precisa de mais esforço. O machado desafiado dá mais trabalho? Dá, mas ele também corta. Ele também é machado. E pode acontecer que com a lenha que você cortou, mesmo com o machado desafiado, aonde ninguém acreditou que você era capaz de fazer isso, às vezes você pode depois, com mais calma, deixar o seu machado afiado ou até comprar um machado novo com a lenha que você vendeu. Então o que você não pode é desistir porque as coisas não estão favoráveis a você. Porque eu nunca fiz isso. Ó, desde criança eu lembro que eu sempre gostei de videogame. Então uma das coisas que eu vou falar muito, exemplificar no canal também, é a Bíblia e o videogame. Na verdade são os meus hiperfocos. Então assim, uma das coisas que eu sempre gostei é de videogame. E o primeiro videogame que eu tive, eu ganhei de presente, acho que foi no ano, não lembro se foi de 91 ou 92, não lembro. Foi um super game, né, da CCE, que era um similar do Atari. Que quando começou o mercado de videogame aqui no Brasil, digamos que era meio que uma pirataria legalizada, porque só podia entrar os importados
se as indústrias brasileiras pudessem também fabricar. E aí começaram a fabricar umas réplicas dos videogames. Então o Nintendo 8 bits virou Turbo Game, Phantom System, Dynavision, tinha o Super Game, que era um similar do Atari, tinha outros similares de outros videogames, assim por dizer. Aí depois, na época já do Master System, né? Não teve similares de Master System, pelo menos até onde eu conheci. E nem do Super Nintendo, que aí já começou já a Sega sendo representada pela Tectoy. E a Nintendo começou a ser representada pela Playtronic, que era uma subdivisão da Estrela, né? Um departamento da Estrela. Mas o meu primeiro videogame foi um Super Game, um similar do Atari. E depois disso eu recebi, não me recordo agora o ano, um Dynavision 3. E no ano de 96, parece, não lembro, 96, que eu já tinha o Game Boy na época, eu ganhei um Super Nintendo. Do Game Boy eu mesmo corri atrás. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque eu já tive vários videogames, galera. Eu já tive Master System, já tive Mega Drive, já tive Sega CD, já tive CDX, já tive outros Dynavision, já tive vários Mega Drives, Mega Drive 2, Mega Drive 3, já tive vários Super Nintendos. E esses videogames, quem corria atrás era eu. Tive PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Vita, o PSP. Era eu que corria atrás das minhas coisas. Desde criança eu corria atrás das minhas coisas. Hoje você não pode. Mas na minha época, que não tinha essas situações, eu, por conta própria, comprava uma caixa de isopor, comprava o picolé e saía para vender meu picolé na rua e comprava as minhas coisas. Para hoje, agora, depois de grande, eu dizer que eu não sou capaz, nem é cabível, né, galera? Não cabe, não procede. Então, quando o machado não tá afiado, o que cabe a gente? Fazer mais força. Se esforçar um pouco mais. Eu não consigo, que nem, por exemplo, por causa da questão do espectro, eu não consigo ficar em lugar aglomerado, não consigo ficar em lugar que tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Eu poderia pegar, no caso, os meus doces e ir para lugares movimentados, tipo estação de trem, lugares que tem uma grande aglomeração de pessoas. Eu poderia vender os meus produtos, venderia mais rápido, mas eu não consigo. Vou fazer o quê? Vou desistir das minhas vendas? Não. Faço o que eu faço, venho pra praça, lugar mais calmo, mais tranquilo, faço a venda dos meus doces devagarzinho, demoro um pouco mais, mas consigo chegar no meu objetivo devagarzinho. E é assim que a vida funciona. O que a gente tem que fazer é o nosso esforço. Quer ver outra citação da Bíblia? A Bíblia fala que chegou um certo momento da vida de Abrão, né? Antes de Deus mudar o nome dele de Abrão para Abraão, né? Deus chegou, Abrão estava triste porque ele estava frustrado dentro de casa, dentro da tenda, porque a mulher dele era estéril. E como é que ia se cumprir a promessa na vida dele ser pai de uma grande nação? Aí Deus pegou e falou para ele assim: Abrão, sai para fora. E ele saiu, ele ouviu a voz de Deus, saiu e ele falou assim: olha para o céu, Abrão. Conta as estrelas, se é que você consegue contar. Aí ele olhou as estrelas do céu e falou assim: eu não consigo contar, são muitas. Ele falou assim: assim vai ser a sua descendência. Ele falou assim: olha as areias do mar. Aí ele olhou para as areias da praia, né? Aí ele olhou para a areia e falou assim: tenta contar as areias se você puder. Ele falou assim: não tem como eu contar. Ele falou assim: assim vai ser a sua descendência. E ele acreditou. O que às vezes nos limita é porque às vezes a gente se tranca na nossa deficiência, se tranca na nossa limitação e acha que ali é o nosso mundo. É claro, a gente respeita as autoridades, acima de tudo, eu sempre respeitei os meus professores, sempre respeitei, no caso, as autoridades médicas, eu sempre respeitei as autoridades. Só que a autoridade, ela só vai até onde a capacidade cognitiva, até os estudos dela, lhe permite. Se o médico diz que você vai chegar até ali, não é porque ele está praguejando a sua vida ou que ele é o senhor da razão e que você só vai chegar até ali. É que a capacidade que ele tem, os limites que a medicina lhe permitiu, é dizer que você vai até ali, mas a resposta final não vem do médico, vem de Deus. Então o que a gente faz? A gente se esforça.
e busca de Deus a solução. É de Deus que a gente busca o objetivo da nossa vida. Vou desistir dos meus projetos porque, no caso, eu sou um coitado, eu sou neurodivergente, eu tenho dificuldade, vou me trancar dentro de casa, vou morrer com a boca cheia de dentes, vou ficar trancado dentro de casa com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Nem é cabível isso, gente. Muita coisa aconteceu e muita coisa ainda está para acontecer. Claro, vamos lá. Tem outra citação da Bíblia que o apóstolo Paulo disse: olha que homem miserável eu sou, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu sempre acabo cometendo. Até quando eu vou estar nessa prisão, né? No contexto disso, até quando eu vou estar nesses contextos, assim, nessas situações. Porque às vezes a gente projeta tanta coisa. Quando eu comecei o projeto Reset, de todos os passos, né, que nem uma das coisas que eu não tô fazendo no momento é a questão de exercício físico. Mas por quê? Porque o tempo não permite. Não tem como, eu só tenho 24 horas. Dessas 24 horas eu tenho que cuidar dos estudos, tenho que cuidar, no caso, do meu trabalho, das vendas dos meus doces. Tenho que, no caso, cuidar do lado médico, né, do tratamento da medicina, que eu tomo lá meus medicamentos, e tenho que dormir. Então eu não tenho mais tempo para poder fazer isso, e se eu tirar demais do meu tempo de descanso, eu vou fracassar em todos os outros. Lembra que a gente tem que respeitar os nossos limites? Falamos isso no projeto Reset. Então, nem tudo tá acontecendo 100% da forma que eu gostaria. Mas não é por causa que não tá acontecendo 100% que eu vou descartar os 50% que eu tô conseguindo alcançar, os 60% que eu tô conseguindo fazer, os 70% que eu tô conseguindo idealizar. Entende? O que a gente não pode é desistir, porque vai chegar uma hora que um problema vai ser sanado de vez, e aí quando eu não precisar mais me esforçar nele, vai ter tempo para me resolver o outro. E é assim que a vida funciona. É assim que a gente vai conseguindo. É assim que a gente vai conquistando e construindo a nossa vida. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês não fiquem bravos pelo meu sumiço. Também estava com saudade de gravar os vídeos, mas é que muita coisa está acontecendo e muita coisa está para acontecer. Estamos fazendo o curso técnico, aproveitando aí para poder fazer um novo currículo estudantil aí, porque a gente não deu lá o devido valor na época de estudar. E agora a gente está fazendo um currículo melhorzinho aí, graças a Deus, no primeiro bimestre, graças a Deus, ao esforço que a gente tem feito. E no caso a capacidade dos professores, que eu tive ótimos professores no primeiro bimestre, e a bondade deles também. Consegui 10 aí em todas as disciplinas aí do primeiro bimestre, e estou muito feliz com isso. E vou desistir? Vou esculachar? Vou relaxar? Não, vou continuar me esforçando, porque agora eu estou no novo bimestre aí depois das férias, e aí agora eu tenho que me esforçar o dobro. É assim que funciona. Como eu tenho essa divergência aí, por causa do acidente que eu tive, eu tenho que me esforçar sempre mais do que as outras pessoas. É o que eu acabei de falar, a situação de Provérbios. Se o seu machado não está afiado, é necessário você se empenhar com mais esforço. Dá trabalho, dá mais suadeira, mas você corta a árvore da mesma forma que você faz um machado novo. E quem sabe, enquanto você fica chorando porque o seu machado não corta igual corta o machado do teu amigo, do teu vizinho ou do teu colega, quem sabe depois que você vender a sua lenha, você compra um machado muito afiado. Ter muito mais experiência do que você poderia contar. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele like que nos ajuda e nos fortalece. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, suas redes sociais. Você que não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Claro, deixe seu comentário. Seu feedback é fundamental pra gente. Então, dia 28 é aniversário do Thiaguinho. Quem quiser deixar um presentinho, tá o QR Code aí. E é isso aí. Falou, valeu, fique com Deus. Um forte abraço e tchau, tchau.